Olá, gente. Sou Cristina Jung. Eu sou instrutora da trilha de front-end do programa Vencer. Esse episódio de podcast, ele é extremamente especial, porque aqui a gente tem três ex-venceres, são vencedores ainda, né? Que eles vão. Hoje nós vamos conversar sobre a expectativa da carreira de TI, né? Enquanto eles estavam se preparando, como eles estavam se preparando, e a realidade, né? Como é que foi a realidade? Todos os três, inclusive o Rafa é meu colega na Trilha do Vencer, ele está aqui hoje como co-host, mas a gente costuma dizer que isso aqui vai ser uma conversa entre nós. Ahn, Isso é muito legal porque eles estão no começo de carreira, né? E aí todo mundo tem uma expectativa quando vai entrar na carreira de TI, né? Todo mundo tem uma expectativa. Então eu quero saber, no primeiro momento, qual é a expectativa que vocês tinham, a realidade que vocês têm e qual é a relação que vocês têm hoje. Fiquem à vontade para falar, da forma como vocês quiserem falar e na ordem que vocês quiserem. Sejam bem-vindos, aliás, né? É um prazer estar aqui de novo com vocês. Deu. Bom, acho que eu posso começar, né? Primeiramente, boa noite. É um prazer estar aqui nesse podcast. Boa noite para você também que está escutando. Vou me apresentar um pouquinho. Eu sou o Guilherme, eu atuo como desenvolvedor de sistemas e a minha principal stack é React com TypeScript. Mexo um pouquinho também com .NET e há alguns meses atrás eu comecei minha jornada no tão sonhado mundo da programação e, nossa, desenvolvimento todo dia, inovação todo dia. E acho que a primeira choque de realidade que a gente tem é que nem sempre vai ser sempre inovação. Às vezes a gente fica naquela ânsia de desenvolver novas coisas, de ser impactante para o mundo, de criar coisas novas, mas o primeiro contato que a gente tem é que nem sempre a gente está desenvolvendo algo novo. Então, muitas das vezes, o nosso primeiro contato é realizando manutenção ou até mesmo análise de algum código, de alguma questão dentro de qualquer empresa. E lá no meu começo, quando eu estava começando assim nesse mundo da programação, o que mais me encantava era a curiosidade. Então, ser curioso sobre o porquê das coisas, o que que acontece por trás dos panos e do código, foi o que me fez ficar mais próximo da programação. E você, Léo? Bom, eu sou Leonardo, como o Guilherme já falou. A gente partiu de um ponto bem parecido, que envolvia o gosto pela programação, a curiosidade pela tecnologia. Atualmente tenho 24 anos, eu atuo em front-end também como ele, só que, por outro lado, eu já atuo com Angular, também pego um pouco de .NET, mas voltando ao assunto original, que é sobre como começamos e como está sendo. Bom, eu comecei tendo uma visão mais eu preciso começar por algo, então é ideal que eu saiba de tudo um pouco antes de eu ter um rumo específico, digamos assim, porque tendo em vista que a minha ideia era me inserir no mercado, eu não poderia ter uma preferência a isso se eu quisesse que isso ocorresse de uma forma rápida. Então, de certo modo, agrupar vários conhecimentos me ajudou nesse sentido. Tanto é que eu não dominava tanto o front-end e acabei me especializando, digamos, no front-end. Isso para mim foi um diferencial na minha cabeça. Não sei se o pessoal também acha, concorda comigo, mas eu imagino que sim. Em relação a como está sendo hoje em dia, eu vejo que esse pensamento me ajudou, porque realmente, quando a gente está no ambiente ali do trabalho, tu acaba percorrendo várias coisas além do que tu estudou. No meu caso, eu vejo muito além do front-end, tem toda a questão do processo de desenvolvimento da empresa. Isso envolve a questão da metodologia, isso envolve a questão de tu ter uma visão de produto também, muito além de só desenvolvimento, como o próprio Guilherme já tinha falado. Então, eu imagino que para quem queira começar, não pode se prender a uma crença de eu gosto disso, eu quero isso. Claro que é bom ter isso numa questão de persistência a longo prazo, mas se tu tá visando te inserir, sei lá, tá precisando de dinheiro, que era algo que eu tinha para mim, pô, preciso me sustentar, tá ligado? Algo assim. Então a gente meio que tem que abraçar a oportunidade que a gente tem.
Então, é uma dica que eu deixo para quem está ouvindo. E, mas, claro, sempre estudando o que você gosta, né? Até hoje, sempre prefiro front-end. Mas se fosse, me desse outra oportunidade, eu estaria na outra oportunidade, sem problema nenhum. É bem isso. Fala, Rafa. E boa noite, pessoal. Eu sou o Rafael, que nem a Cris comentou. Eu sou colega dela ali na trilha de front do Vencer. Segui um lado um pouquinho diferente dos guris ali. Eu tô trabalhando mais ali com a parte de transmitir o conhecimento e foi algo novo para mim, porque eu tinha, assim, eu pensava que eu ia trabalhar com o desenvolvimento em si, mas quando me veio essa oportunidade, eu agarrei também, porque e foi muito importante. Eu tive que aprender várias questões e além de tudo isso, né, essa questão da adaptabilidade, de tudo que o pessoal comentou, que a gente tem uma expectativa e depois a gente surge uma oportunidade, a gente tem que se adaptar à oportunidade, né? E foi o que eu fiz. Então, busquei ali como me adaptar na questão de transmitir as minhas ideias de forma clara, né? Hoje a gente trabalha ali no Vencer com React, ali, TypeScript, essas tecnologias, mas também nos adaptamos ao mercado, né? Então eu tenho que estar sempre também de olho nessas questões e manter o estudo contínuo, né? E isso é uma das coisas assim que eu não tinha essa visão quando eu iniciei, né? Que eu estaria, tipo, mergulhando em diversas tecnologias ao longo do tempo. E também, uma coisa do front, mais especificamente, eu não sabia que o design ele estava tão interligado ao nosso trabalho. Então, conhecendo ali durante a trilha e até depois eu vi que ter noções, por exemplo, de UX e dessas outras áreas, elas só agregam no meu conhecimento. Então, essa questão também do estudo eu acho que foi muito importante e foi algo que eu notei assim depois que eu entrei. Foram coisas que foram somando assim pro meu trabalho ser cada vez melhor, né? E crescendo. Pegando o gancho do Rafa de pensamentos assim, uma questão importante é que hoje em dia por exemplo, dando um exemplo mais prático de como eu pensava que seria antes de eu começar. Bom, eu vou estar no meu, vou trabalhar onde é que seja, eu vou estar lá só programando, e é isso aí. Mas não, hoje em dia é muito diferente disso. Você tem que estar preparado para ser um cara adaptado a metodologias ágeis, ou seja, tu precisa ter várias soft skills necessárias, que sejam elas organização, boa comunicação, coisas que vão além de ser um bom programador, é mais num sentido subjetivo como pessoa, que é meio redundante falar isso, subjetivo como pessoa, enfim. Mas é mais ou menos por aí, vai muito além do programar em si. Isso era uma coisa que eu não tinha antes de eu começar justamente o vencer, digamos. Eu até tinha noção de que era bom ter uma boa comunicação, uma organização, mas quando tu é apresentado mais próximo de metodologias ágeis, tu é mergulhado nessas metodologias, tu vê que isso é muito mais importante do que parece. Porque hoje em dia a maioria das empresas adapta o home office. Se tu não for uma pessoa que se adapta a essas metodologias ágeis, a todo esse sistema, essas engrenagens da produção, tu acaba não te encaixando muito bem, isso pode ser um ponto negativo. Então, é bom trabalhar isso a partir do começo já, porque é algo que vai ser pedido para ti, entendeu? Tendo em vista já a própria inserção. Claro que a questão técnica também é indispensável, mas quanto melhor tu for de comunicação, organização, relacionamento pessoal, o que seja, vai te ajudar bastante nesse começo. Aproveitando o gancho do Léo e puxando, mas não uma conclusão, mas eu acho que o que a gente consegue enxergar é que a área de TI já deixou de ser só sobre programar e ficar sentado na Hum, telinha e codando direto o dia inteiro. Não, se você entra na área de TI com esse objetivo, as chances disso acontecer não são tão altas, porque a maioria dos casos hoje atua em time, ninguém consegue, ninguém não, né? São sim, raras sim. pessoas que conseguem desenvolver um produto excepcional sozinho. Sempre tem a comunicação de alguém, a ideia de alguém, pedir ajuda a alguém. Então, essas habilidades que o Léo comentou sobre ter uma boa comunicação, se expressar de forma clara e objetiva, para você deixar esse ambiente de desenvolvimento e como empresa mais dinâmico possível, para você gerar valor, seja para qual sistema ou produto que você esteja desenvolvendo, é essencial nos dias de hoje. Tendo em vista também que
no momento de chegar em alguma empresa, ninguém vai. Poucos vão ser os que vão ter que pegar pela mão e ter levar a gente. Tu realmente tem que correr atrás. Tu vai ter que dar manutenção em um código, tu vai ter que conversar com o pessoal do produto sobre alguma feature que foi designada a ti, entendeu? Tudo isso acaba fazendo parte desse nosso mundo hoje em dia. Então, é bom você tentar esse tipo de coisa. Quer falar, Rafa? Eu achei incrível essa colocação Aham, exato. do pessoal. Eu concordo 100% com tudo isso. A comunicação sempre, eu acho que é indispensável, não tem como. A gente precisa saber como se expressar ali. E também a organização, né, dos eventos. Tem várias deles, várias chamadas, aí às vezes tem que montar algo em paralelo. Então, saber se organizar e montar ali uma agenda, anotar algumas coisas. Tem toda essa questão da organização também que a gente vai desenvolvendo, né, ao longo do tempo. Então, concordo 100%. E aí, qual foi assim, pensando, né? No momento, primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, qual foi o pavor de vocês? Todo mundo tem um medo no começo. Pavor, a insegurança, o sentimento de vocês. O meu, a minha primeira insegurança, depois que eu comecei, foi justamente a questão da adaptação. Porque tudo bem que a gente já tinha visto sobre metodologias ágeis, mas o que a gente tinha estudado, digamos assim, comparado à realidade, é uma diferença, para mim foi muito grande, porque são muitos pequenos processos que acabam alterando o nosso resultado já na questão da produção da empresa em si, tipo, é muita coisa, muita reunião, todo o ciclo é baseado em reuniões, praticamente. E além disso, tem a interação que a gente usa o Azure, né? Tem a interação com a ferramenta, que é muito detalhista, justamente para futuramente poder gerar relatórios eficientes para o pessoal da coordenação. Mas aquilo, de primeiro momento, me assustou um pouco. Tem bastante coisa para me atentar. Mas aí a gente vai vendo que é mais uma questão de prática, de se habituar, né, a executar aquele tipo de coisa. Além disso, tem a questão de vai ter que estar estudando sempre, né? E isso acaba É, entrando na questão de estudar sempre. Tu também vai ter que estudar sobre o que tu vai usar. As mudanças vão ocorrer, tu vai ter que estar preparado para elas também. Então, é sempre correndo atrás da roda ali, digamos. certo. É, aproveitando esse gancho do Léo, acho que a questão de adaptação ao novo ciclo de desenvolvimento que a gente pega, sabe? No sentido de não é só você pegar, por exemplo, vou pegar a master e dar um commit direto na master. Não é assim que funciona. Não é só pegar É. uma feature, criar uma branchzinha e dar um merge. Não, não é assim. Então, tem todo um novo ciclo, novas ferramentas que você lida. E como um recém-integrante a uma equipe nova, ainda mais como um desenvolvedor recém-júnior, né? Aquela insegurança, aquele medinho de, poxa, será que eu vou incomodar com essa pergunta? Será que essa pergunta é meio boba e não algo nesse sentido? Mas depois de um tempo você percebe que não existem perguntas bobas, porque se fosse boba não seria uma pergunta, seria um conhecimento de todo mundo. Existem E erros bobos, né, Gui? Existem erros bobos, É, perguntas bobas, boa, não. boa essa. erros acontecem, mas pergunta tem aquela insegurança de você estar começando agora, por mais que o conhecimento que você tem estudado, seja que você vai aplicar na empresa, é um ambiente corporativo, não é mais você rodando um sistema em uma sua máquina local. Assim como o Léo falou, novas ferramentas como o Azure, para mim foi um balde de água fria que eu nunca tinha visto. Eu fiquei muito curioso, falei, nossa, o que que é o Azure? E é muito legal, mas para não fugir muito do tópico, acho que é um novo ciclo que a gente enfrenta sobre desenvolvimento. Apesar de no Vencer a gente ter o contato mais próximo possível do que seria o mercado de trabalho, muda algumas coisas sim, é um fato. Não dá para a gente replicar exatamente o que acontece, mas assim como é um pouco inseguro, preocupante, meio assustador no começo, é como se fosse um novo mundo para explorar, sabe? Então, assim, da mesma forma que, nossa, tem o Azure, o que que é isso? Nesse mesmo olhar de assustado, você pode entrar com uma outra visão de, nossa, olha a oportunidade que eu tô tendo de Uhum. conciliar o aprendizado ao Azure com o meu trabalho, sabe?
Então, acho que é mais esse novo ciclo de adaptação que a gente enfrenta. Eu posso falar do meu primeiro pavor, que foi essa troca de responsabilidades, né? Porque quando a gente é ali durante o vencer, a gente é auxiliar no desenvolvimento. Então a gente tem ali nossas responsabilidades, as nossas funções. Só que aí quando a gente assume de fato a posição de desenvolvedor, a gente tem ali um pingo do nosso trabalho em algo que está sendo usado, né? No nosso caso do Vencer, o produto ali, no caso, é a nossa formação, a formação técnica do pessoal, né? Então, agora tem um pingo do meu trabalho na formação Uhum. desses novos venceres, então eu senti esse peso da responsabilidade. Mas, assim, foi um pavor, só que um pavor muito positivo, porque ele me alavancou a buscar ainda mais conhecimento e tentar melhorar o meu trabalho, né? Eu ter a sorte de ter a Cris, que eu já conhecia durante o programa, e veio me auxiliando um monte. Mas, para mim, esse foi o primeiro pavorzinho, assim, né? Porque agora a gente tá trabalhando como desenvolvedor, né? A gente tem conhecimentos de desenvolvedor durante o programa do Vencer, mas agora, depois, quando É, a gente surge a efetivação, né, a gente de fato a gente atua ali como uma função e tem responsabilidades definidas, né? E isso foi o primeiro pavorzinho, mas eu é o acredito que mundo seja real, normal, né? né? Exato. É o mundo real. Uma coisa até falando da minha experiência e que vocês passaram também, porque vocês fizeram parte do Vencer, todos vocês da mesma turma. Mas quantas vezes que eu e a Mayra a gente dizia, galera, comunicação, galera, conversar, galera, comunicar, né? Então, e isso fica numa dimensão. E quando vocês vão para a empresa, lembrando, né, galera, quem está escutando, o Léo e o Guilherme, eles estão em grandes clientes, empresas grandes da DBC, né? E o Rafa está na própria DBC. Então, quando a gente vive o cotidiano do desenvolvedor, é bem como o que os guris falaram, não tem aquela de tu ficar só desenvolvendo, só atrás do teu monitor e da tua tela, só fazendo isso. Tu está fazendo parte de um projeto, esse projeto é um todo, então tu tem que conviver com o todo sempre. Uma coisa legal que vocês falaram são as coisas novas que vocês aprendem num contexto muito maior, né? Se torna um outro desafio, e uma coisa que o Leonardo disse, né? É estudo para o resto da vida, sim, eu sou a prova viva disso, é estudo para o resto da vida, a gente não consegue parar nunca, não dá para parar, né? Porque aquela velha, o clichê, a fila anda, não adianta. A gente tem que ir atrás, né? Mas uma outra questão assim que eu penso e que eu acho que todo o pessoal do Vencer que está atual, e acho que vocês queriam saber também, como é que foi a recepção de vocês na empresa que vocês estão? Da É, minha parte. Bom, pode ir, pode ir. tá. É, acalmando os novos, os futuros vencedores, provar as chances de vocês terem aquela famosa insegurança de, nossa, vamos tacar os tigres, vamos botar para desenvolver um projeto gigante sozinho. Calmem, não é nada disso que acontece, podem ficar muito tranquilos sobre isso. Tem todo um processo de recepção, vocês não vão ficar com tasks gigantescas, com muita complexidade no início. Todo o seu processo de recepção é pensado e focado para você conseguir se desenvolver nessa empresa. Você não é, fui efetivado, você é largado. Não, não pensa assim. Não pensa assim, por favor. É muito nesse sentido. Você sempre vai ter uma mão amiga para te ajudar, seja dentro desse cliente em específico, seja da DPC ou funcionário desse cliente, tanto quanto a ajuda dos instrutores, porque vocês não vão ser largados de lado, né? Acabei de vencer, vou embora, tchau. Não, não é assim. Então, não fiquem assustados e é normal essa insegurança que vocês vão sentir ou sentem.
Eu senti, o Léo sentiu com certeza, o Rafa também. Muitas das pessoas que foram alocadas em clientes com certeza sentiram, mas é normal esse friozinho na barriga de, nossa, agora começa, né? É normal, não se preocupem. E tem todo um processo para te ajudar, sabe? Você não está sozinho, você não é a única pessoa no mundo que está começando. Todos ali naquele ambiente. É, porque tem isso, né? Às vezes a gente pensa que a gente está começando, nossa, ó, será que eu vou perguntar isso? Porque eu estou no começo? Não, você não é a única pessoa que está começando. Todos os integrantes do seu time começaram de algum lugar. Então não tenha medo de fazer perguntas, não fique restrito por sua insegurança, sabe? Faço das palavras do Guilherme as minhas palavras, foi exatamente assim comigo. A gente chega com certo medo, com certo receio, mas do outro lado, eles também sabem que tu está começando, então eles querem que tu faça isso da melhor forma e que tu aproveite esse processo justamente para aprender o máximo possível, seja sobre a tecnologia, seja sobre o produto. Conforme for gradualmente subindo o nível das tuas tarefas, tu vai também conhecendo mais o produto, talvez propondo soluções melhores. E tudo isso é parte dessa esteira do teu próprio desenvolvimento na empresa que tu for alocado, digamos assim. Porque conforme tu vai conhecendo aos poucos, melhor fica para te resolver os problemas, como eu já falei. E também tu vai conhecendo mais o produto, tu vai te sentindo mais confortável para desenvolver, Uhum. para conversar com o pessoal também. Isso tudo é um processo não muito demorado, porque tu vai estar com eles todos os dias, tu vai vendo que o pessoal ele vai te acolher bem, tu vai tem certo receio de fazer perguntas, mas tu vai perdendo esse receio porque tu vai te acostumando com eles da mesma forma que tu convive com amigos, talvez, porque convenhamos, tu vai trabalhar de home office, tu vai ver o pessoal que tu trabalha mais que a tua família às vezes. Então, tem que ter a comunicação e isso acaba ajudando bastante. Para quebrar o gelo, assim, É. eu lembro até hoje do primeiro commit que eu dei. Nossa Senhora, Ah, eu lembro que tu me falou. Não, morte eu tava total, passando medo mal total. já. Vai estourar a empresa, eu vou ser demitido e o meu commit vai ficar errado ainda. Detalhe, eu fiquei olhando os arquivos que eu mudei, acho que foi umas 10 vezes. Eu escrevi o U tá certo, o A tá certo, letra por letra. Muito bom isso. Lá onde eu tô tem um certo fluxo que tem que fazer com as brands para te não subir coisa que tá na develop para release, por exemplo. Eu refiz o Uhum. fluxo umas 2, 3 vezes. Só para ter certeza, sabe? Será que eu fiz certo? Será que eu fiz certo? Muito bom. E Mas são Git medos ainda, que a né? gente tem. São Sim, medos que a gente claro. tem. Normal, eu imagino. Mas é aquilo, eu tinha dúvida, eu ia no pessoal lá, terceira vez hoje, eu falava, não tem problema. O pessoal falava, não tem problema, até porque se a gente aprende mais rápido, melhor, a gente vai ser mais útil para eles também. Então, todo mundo acaba ganhando nessa ajuda aí, sempre uma troca. É verdade. Mas a questão do primeiro commit é, tu fica assim, meu Deus do céu, e agora? Achando que se tu vai fazer alguma coisa, vai arrebentar tudo, vai quebrar tudo, não Ah, vai, não, vai é cair como tudo. se estivesse mexendo em produção, né? Aquele Exato, commit exato. numa branch lá da Dev, tu vai afetar a produção, sim. Vou afetar toda a produção. Ai, não, por favor. Mas é divertido quando a gente olha para trás e vê os processos que foram superados, né? Isso é muito legal. Isso é muito legal e é divertido. Ahn, eu nunca me esqueço, né? Como é que vocês eram no primeiro dia de aula do Vencer e como é que vocês estão agora, né? Então, eu acho que Acho que isso é outra coisa. é, Outra coisa. Todo mundo totalmente diferente, eu acho. A gente pegou uma Eu bagagem muito concordo. boa em todo o processo, desde o vencer, a questão das empresas. A gente já percebe uma desenvoltura nossa. Até quando a gente conversa, de vez em quando, a gente vê que a gente está mais centrado nas coisas. Poxa, eu tinha até comentado com a Cris, ó, durante o Vencer, né? Que o Vencer é um divisor de águas, assim. Tem você, o Guilherme como desenvolvedor antes do Vencer, o Guilherme como pessoa e desenvolvedor após o Vencer. E foi o que o Léo falou. É, a gente pega uma bagagem que a gente não tem plena noção de quando a gente começa.
Eu É. lembro até hoje, quando eu estava lá no começo, antes de entrar no Vencer, eu entendia, assim, não muito de JavaScript, tipo, basicão de DOM, de Todo mundo é o ambiente lá. dom. Então, e no final, não vou dar spoiler para quem está na trilha do front-end, vocês vão ter que viver para descobrir, mas no final vocês vão ficar até assustados com o que você conseguiu absorver, É verdade. porque é uma gama de conhecimento que a gente não tem noção no início. E depois do vencer, e a gente olha para o mercado no geral, você tem noção do quão preparado você foi, do quão bem qualificado você é. Então eu faço das palavras do Léo as minhas de que era uma pessoa totalmente diferente do que é, tanto no quesito de desenvolvedor, quanto como pessoa em comportamento, como se comunicar, como trabalhar em equipe, como você lida com as adversidades e desafios que aparecem para você. Não, com certeza. E a questão que tu mesmo falou, eu também, a gente chegou meio no mesmo nível na época do Vencer. A gente olhava o React, putz, não vai dar, cara. Tá complicado esse cara aqui. Tá complicado, mas vai sim, com bastante persistência a gente consegue. Sempre te ajuda também. Claro que tu fica meio assustado, a gente tinha contato com coisa nova quase todos os dias. Eu subia pelas paredes. Mas acaba vendo que vai sim, é só te acalmar, estudar, focar ali. Pede ajuda também, é bom. Serve bastante pedir ajuda. Mas E acaba sendo bem proveitoso e o processo, a gente está aqui da prova, o processo funciona. acho que você trouxe uma questão muito interessante, Léo, que não desde o começo, mas o vencer ele ensina você a lidar com desafios, Né? porque você conseguir aprender o tanto que você aprende, as tecnologias que você aprende, com a qualidade que você tem que aprender a aprender. Não é só vou dar uma lida aqui e aprendi JavaScript ou React. Não, não é assim. Lembro até hoje, no começo, da gente varando quase uma madrugada inteira para entender como é que funcionava os componentes, como que a gente criava aquele treco, passava propriedade, noite e manhã para tentar descobrir como é que fazia para passar uma propriedade de um para outro. Mas isso é um exemplo do que acontece de verdade, porque É, quando você entra em contato com o trabalho, não necessariamente você vai saber de tudo que está acontecendo ali. E nem sempre vai ter uma resposta pronta, porque às vezes a gente começa a pesquisar algumas coisas, né? Ah, vou dar uma olhadinha ali no Stack Overflow, no GPT, e nem sempre vai ter uma resposta. Então, você ter essa noção de processo, de como que eu posso achar uma solução para isso. Você não tem algo concreto pronto para você, o Vencer te prepara para isso, para você aprender a lidar com o que vier a você, sabe? tem duas coisas que eu não esqueço. Uma era do Guilherme, que o Guilherme, o primeiro dia de aula de React, o Guilherme, eu não conheço React, mas vou ver qual que vai dar. Chega no dia seguinte, o cara debulhou a documentação do React, ele estava ajudando os outros. E o Leonardo que falava, quando falava, a gente tinha as mini dailies, lembram, no começo das aulas? O Leonardo falava, tá indo, não sei, tá indo, tá Tá indo, indo, né? Tá se tá indo. mexendo, não sei se muito ou pouco, mas tava indo. Aí Mas no fim foi. foi, né? Foi, e eu acho que vocês se superaram, né? Estou incluindo o Rafael aqui, obviamente, né? A turma de vocês foi excelente e foi muito gratificante poder ter dado aula para vocês, né? Que eu falo do React, que foi meio um divisor de águas, porque vocês vinham do HTML, do CSS, do JavaScript, aí veio, plum, React. Arquitetura e estrutura totalmente diferente, né? Eu acho que foi muito legal. O varar a madrugada, né, acaba sendo meio que uma marca registrada, lembrando que a galera agora está toda lá no Discord fazendo os primeiros algoritmos de JavaScript, né, da turma atual, né? Então, eu acho que essa preparação, ela é muito legal. E a gente sempre preza sempre por fazer o máximo do máximo do máximo do máximo impossível de fazer a simulação real, né?
do que vocês vão encontrar. Claro que num contexto menor, porque quando vocês vão para a empresa, vocês têm um time e vocês têm interligação de times, né? E aí tu tinha uma pergunta para fazer, né, Rafa? Que tu queria fazer antes das tecnologias e como eles trabalham, tudo, fica à vontade. Ah, não, eu só tinha curiosidade aí para saber como é que era essa questão relacionada ao design, né? Porque no Vencer, a gente, nesses modos iniciais, a gente falou muito sobre esse tema que pode ser um diferencial, né, para quem trabalha com front-end. Além de saber desenvolver bons códigos ali independente do framework, ter esse conhecimento com o design e também um contato próximo, até para poder pensar coisas sobre os produtos, né? Aí eu queria saber de vocês, assim, como é que tá essa questão do design, como é que é para vocês? Olha, eu posso falar tranquilamente que você ter noções de design e UX, principalmente, é um diferencial gigante como desenvolvedor front-end. Até como back-end também, você ter noção de como que a regra de negócio que você está desenvolvendo e estudando se aplica no visual, né? Mas essas noções de UX e design é muito importante para você entender para quem você está desenvolvendo. Porque muitas das vezes a gente pega o código, roda local e diz, não gostei da cor desse botão, vou mudar. Ah, a acessibilidade não está legal, vou mudar. E você ter essa noção de design, você começa a ter mais ideia do aonde você está inserido, sabe? Dentro desse ecossistema de desenvolvimento, para quem você está fazendo isso? Que o desenvolvedor, ele transforma protótipos em código, assim, em realidade. E às vezes você ter essa noção, você pode juntar junto com, por exemplo, o seu designer, o seu UX, para vocês bolarem alguma solução, ou até mesmo você conseguir propor soluções inovadoras que nem mesmo o próprio designer possa ter tido. Ah, ah. E então eu falo, pô, tranquilamente que você ter noções de design é um diferencial muito grande, ainda mais no mercado que teve um boom muito grande. Então teve aquelas pessoas lá de, vou ficar estudando HTML, CSS, JavaScript, vou mexer com React e beleza, vou atrás de vaga. Funciona, funciona, mas você ter noção do que você pode agregar de mais valor é essencial, porque as empresas não fazem, eu esqueci o nome. Nossa, não é de pura boa ação, você tem que entregar algum valor, você tem que gerar valor para essa empresa. E Exato. você, como desenvolvedor, com conhecimentos de design, no início você pode até pensar que, é só colocar uma telinha bonita aí que funciona. Não é bem assim. Tem todo um estudo, um processo por trás que pessoalmente, é muito legal. Eu não Todo um fazia ideia do produto, né, que Gui? era. É todo um É, produto, é toda uma solução pensada para pessoas. Então, aquilo tem que ser pensado da melhor forma para resolver o problema dessas pessoas. Levando em consideração que às vezes as pessoas também têm problemas de sensibilidade, coisa assim que vale a pena estudar bastante, porque não é todo mundo que tem essa noção, não é todo mundo que tem design também, não é todo mundo que tem designer. Onde eu cheguei, o designer tinha chegado há pouco tempo. Boa parte do site não foi pensado por um designer, então ele está tendo que ter um trabalho para tornar aquele produto mais bonito, mais agradável para o usuário, entre outros fatores que o design acaba trazendo. Então, por exemplo, se o desenvolvedor que pegou isso pela primeira vez tivesse mais noções de design, talvez o trabalho do próprio designer hoje em dia seria mais fácil e o produto também seria algo melhor. Então, eu também acho que é válido a questão de tu estudar o design além disso, todas as outras áreas aí que envolvem o front-end, as questões de layout e coisa assim. um detalhe que veio na memória assim gente, não menosprezem UX, tá? O design não é só UI. Pensa É, como se fosse uma bola grande. Então, a bola grande é o UX e o UI está dentro. E arrisco dizer que o UX é muito mais importante do que o UI, porque é ali que você descobre o porquê das coisas, como que funcionam as coisas, o processo para você ter noção de como vai iniciar aquilo.
Então, eu até mesmo no início eu dava uma olhada assim, UX para quê? Eu quero fazer tela bonita, Tendência. vou estudar o UI. Não, dei dei um carinho especial para UX, porque com certeza vai fazer diferença. Inclusive, eu lembro até hoje, acho que foi até durante o Vencer, eu estava em um Macau com o Rafa, a gente estava fazendo uma task lá. Ele tinha comentado de um livro que ele tinha comprado e eu recém dei uma olhada nesse livro assim de relance. Eu falei, o Rafa tem esse livro. E eu comecei até a ler ele em PDF. Pô, o livro é fantástico. Inclusive, Rafa, tem um outro livro muito bom que eu vou te passar depois. É muito massa. Aceito recomendações. É Pode muito bom falar estudar depois dos livros também. Vocês sabem o... que. Quer falar? Quer falar? Quem quer falar? Quer falar o nome do livro, Gui? Pode falar, isso. Eu tô pegando o nome dele certinho, mas Não me faça é... pensar, é esse? Do Steve Krug? esse foi o que você leu, que você Isso, estava lendo no Vencer. E o outro era, acho que Roube como artista. Acho que era o do Austin Kleon. Hum, É, ele volta muito para essa parte de criatividade. Muito, 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 muito massa. Muito massa. Recomendo muito a leitura. Eu tô no comecinho ainda, mas é muito bom. sim, que com legal. certeza agrega, né? E essa pergunta eu fiz É. justamente por causa que foi uma expectativa e que, por exemplo, assim, quando eu entrei eu não tinha noção dessa importância, né? E ali, com base no que a Cris, a Mayra nos trouxeram, e depois, na realidade, né, eu vi, percebi o quão importante é e o quão pode destacar uma pessoa. Então, o que a gente fala no Vencer, ó, estão de provas aí o Guilherme e o Léo para Uhum. comprovar essas coisas, né? É importante também conhecer esse lado, né? Para que as coisas saiam de uma forma harmônica, né? O produto ele tem um toque tanto do desenvolvedor quanto do UX e UI, né? E ambos têm que conhecer um pouquinho do trabalho de cada um, né? Com É, certeza. uhum. Eu acho que, como desenvolvedor, né, a gente está falando no contexto de front-end, porque vocês dois estão meio que balançando também mais ou menos no full stack, né? Mas ainda estão bastante como no front. Eu acho que todo desenvolvedor, principalmente de front, ele é um mosaico, né? Ele precisa ter na cabeça que ele é um mosaico, ele é um pouco de tudo, né? E uma frase que tu colocou ali, Guilherme, que é muito legal, que o desenvolvedor do front, eu não sei se foi o Léo, se foi o Gui, agora não lembro, coloca na funcionalidade o que o usuário precisa, né? A interface. E então a questão de tu conhecer o UX, a questão de tu conhecer o UI, é o UX, o UI e depois tu colocar o código. Eu acho que isso é bem legal. Nessa edição do Vencer, a gente está trabalhando com oficinas de Figma. Acho que a gente já te falou, Guilherme, não me lembro. 2 vezes por semana a gente trabalha com oficina de Figma. É o Figma for Devs, né? Porque a gente não consegue ainda abranger toda a parte de UX e UI, porque a galera tem no começo, como vocês tiveram, né? E a gente tem o Tell and Learn também, que é um momento de compartilhamento de ideias, que são todas as sextas-feiras. E essa sexta-feira que passou, eu falei sobre os primeiros conceitos da web e por que que ela se tornou web para todos, né? Qual é o conceito e por que que a gente tem que trabalhar com isso? A questão, a gente brinca, a questão tem muita gente que brinca, né? A questão da inclusão, só que não é só a inclusão, é aquilo, se o cara tem um celular mais velhinho, antiguinho, tá lá na periferia da cidade, não pega o 4G direito, né? Pega só um 3G, e aí, né? Tu vai desenvolver como? Certo? Tu tem que pensar nisso. Então, existe todo um processo aí, e vocês estão vivendo o processo da ponta, e vocês estão reconhecendo que precisa absorver as coisas anteriores, né? Que é a questão de como chegou ali, de como chega naquela parte, o desenvolvimento. Isso é muito fascinante, isso é muito legal, isso é muita É, muito- adrenalina. nossa, nem fala. E você trouxe um ponto importante, Cris.
que é, às vezes a gente está tão imerso naquele mundo assim, tipo, nossa, eu tô codando todo dia, nossa, minha lógica está aumentando muito, mas no final a gente tem que lembrar que a gente desenvolve para pessoas, né? Isso. Eu acho que essa é uma chave, assim, que a gente sempre tem que manter em mente, porque, eu quero fazer isso porque eu gosto, só que não é o que você gosta, se para quem você está fazendo, gosta. Lembro Gosto. muito que você batia muito nessa tecla com a gente, que ajudou muito, inclusive, que é o foco é sempre no usuário. Exato. Exato. Eu achava muito legal as cores que tu usava, a gente achava. E eu dizia, Guilherme, contraste, contraste, contraste. Gente, chegou um dia que ele me veio com uma extensão, não me lembro se era uma extensão do Chrome, não me lembro se era uma Era. extensão do Chrome. Ó, aqui, ó, já estou olhando aqui, já estou fazendo os contrastes, eu estou vendo que simulava o daltonismo, né? Então, isso é muito legal, porque o nosso papel, né, junto com a pessoa que idealizou, que fez toda aquela pesquisa que é do X, né, que fez todo o research, o nosso papel é deixar aquela interface é, muito clara para o usuário, né, muito clara para o usuário, para ele, numa visão só, ele saber o que ele tem que fazer. E eu fico muito legal que vocês tenham, nesses meses, né, de trabalho, vocês tenham constatado isso, né? Eu acho isso muito, muito legal eu acho que a flexibilidade, né, de vocês, do trabalho de vocês, mais adaptação, né, que é aquilo do Leonardo que ele disse, eu amo Angular, eu nunca mais vou esquecer disso, né? Eu acho porque tu tem aquele desafio, tu te preparou mentalmente para uma coisa, e quando tu chega na empresa, não, a empresa diz, não, a gente trabalha com isso, né? E aí? Não, tu vai dizer, não, eu não quero, eu não gosto, eu não vou fazer. Não, né? Tu é profissional. Não, tudo acaba sendo útil nesse sentido, Cris. Tipo, não é porque são tecnologias diferentes, que não deixa de ser tecnologia, no fim das contas é a mesma coisa, só é como se fosse outra língua, na vida real mesmo. Mas tu acaba conseguindo chegar nos mesmos resultados. Claro que ferramenta X, ferramenta Y, às vezes as coisas são mais fáceis, mas pensando por outro lado, é, de empresas que estão aí há anos na mesma plataforma. Lógico que eles vão ter um sistema legado. Então, eles vão parar de contratar as pessoas agora? Não, eles seguem contratando pessoas para atuar em seus sistemas. Aí isso quer dizer que não vai ter vaga para pessoa que tem conhecimento novo? Claro que vai, sim. Mas, igualmente, a gente tem que dar manutenção no carro-chefe, que é um sistema legado. Então, tu Exato. não pode ser fechado a esse tipo de oportunidade, porque ela também vai surgir. Às vezes, quem sabe, ela é até melhor do que uma que for trabalhar com algo mais tendencioso, digamos. É, Mas o legado também precisa de manutenção, precisa de novas features, né? exato. E não pensem que vai ser poucos lugares. Muito lugar tem código legado aí. E às vezes uns códigos legados antiguíssimos, muito mais antigos É. do que o que eu falo. Hoje, né, Rafa, eu falei isso na aula, né? Que às vezes vocês sabem, né? Na aula eu começo a viajar, 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 e eu falei justamente isso. Não é porque saiu um release de documentação do React, eu estava usando o exemplo, que saiu uma nova quando vocês estavam tendo aula, né? Não é porque saiu aquele release totalmente novo, totalmente atualizado, que está dizendo agora tu não pode mais usar o Create React App, tu tem que usar o Vite, tu tem que usar o Next, que as empresas vão fazer isso, né? Não é isso. O que está funcionando e continua atendendo os clientes deles vai continuar desta forma, a menos que eles façam um estudo e a longo prazo eles comecem a mudar uma arquitetura. Mas parar uma produção porque, agora eles disseram que a gente tem que usar isso. Não, né? Isso é fora da realidade. Eu gosto daquela colega nossa da DBC fala: o legado paga boleto. O legado paga conta, né? Fala, Gui, que tu queria falar. Um exemplo só do pessoal aí que tá mexendo, vão mexer com React e tudo mais.
recentemente eu cheguei a mexer com classe em React. Eu falei, nossa, como assim classe? Que é isso Uhum. aqui? E eu tô sentindo na pele assim esse processo de mudança de arquitetura, de ideias, sabe? Ah, importante E isso. Hum. foi o que você falou, o legado ele paga o boleto. Não é porque o React está na versão mais recente, acho que é 18, 16, não lembro direito. A gente vê aqui, Mas também não lembro agora. você, o importante é você saber como funcionam as coisas. Não se prendam só, tá funcionando, beleza. Não se prendam só a isso. Vocês ficam com uma visão, vocês podem ficar, né? Com uma visão muito limitada e você perde uma oportunidade de enxergar as coisas como um mundo diferente. E o Léo tinha falado no. Não, o Léo não. Acho que foi a Cris. É. A Cris tinha comentado no começo, que é um estudo para a vida inteira. Então, aquilo que você acha que, nossa, sei React, é muito complicado você dizer que sabe algo, porque sabe algo que eu digo no sentido de saber por completo, assim, eu domino React. É muito complicado você dizer porque é um mundo muito grande. É Uhum. uma quantidade de coisas que você pode fazer que você não tem nem ideia. Então, é, você tem que ter noção do porquê que as coisas acontecem do jeito que elas são. Óbvio, tem situações que, não vai dar tempo de eu descobrir como que tudo funciona e tudo mais. A gente tem noção disso, porque a gente viveu isso, mas sempre que tiverem oportunidade, nunca se prendam só ao tá funcionando, o código tá funcionando, tá ótimo. Óbvio, é importante funcionar, né? Mas num futuro, assim, meses depois, vocês olharem para trás assim e reconhecerem, tipo, nossa, olha como é que eu mudei, o que que mudou, o que que tá em alto, o que que tá em baixo, como que faz tal coisa. Pô, recentemente eu cheguei até a dar uma olhada nos projetos que eu tinha feito no Vencer, e é muito massa ter noção de como que eu faria aquilo diferente. Ah, isso aí. É muito legal, muito, muito Uhum. legal. Isso era uma pergunta até que eu ia fazer assim para vocês três. O que que vocês em nível técnico, tudo, de soft skills, tudo, o que que o Guilherme diria para o Guilherme lá que estava no primeiro dia de aula do Vencer? Mesma coisa para o Léo, mesma coisa para o Rafa. O que que vocês falariam para eles? Acho que vocês podem responder essa primeiro que eu já estava falando, É. aí no final eu puxo no final. Essa é difícil, Cris, essa é É difícil. difícil. É tanta coisa que a gente poderia falar, né? Mas, sei lá, eu acho que eu acho que eu daria uma dica um pouco mais abrangente, em questão de persistência, algo assim, mas são tantas coisas que eu poderia falar que eu justamente não sei o que eu poderia falar, tu me entende? Aham. Mas seria algo mais no sentido de não baixar a cabeça, sabe? Por mais que pareça difícil, não abandona. Seja para tecnologia, seja para os processos, seja para o que for. Tipo, nada que nos foi proposto era impossível. Apesar de talvez parecer para mim, no momento que eu estava, com o conhecimento que eu tinha. Eu acho que esse toque seria útil de mim para mim mesmo. Saber que vai dar certo, só mantenha o foco, baixa a cabeça. É isso aí. Ótimo. Olha, mas eu gostei. Achei muito bom. Essa é difícil, realmente difícil. É difícil, né, Rafa? É É difícil. difícil. Mas eu acho que eu acho que eu falaria pra mim abrir a cabeça. Porque assim, em alguns momentos eu resolvia uma solução, né, de uma task proposta, eu analisava o resultado e eu achava, tá ok, tá legal, tá funcionando. Só que daí fui revisitar esse código alguns meses depois, enfim, e tava legal. Só que tava legal para aquela realidade. Podia estar Uhum. muito melhor. Então, e hoje eu já tenho a cabeça mais aberta com relação a isso. O código, por mais que seja uma ciência exata que a gente trabalha também, ela tem muitos, depende. Depende da organização do time, depende de para quem está sendo entregue, depende de muitas coisas. Então, não necessariamente a solução que tu desenvolve é a correta, né? Pode ser a mais adequada para aquele momento, né? E hoje eu tenho mais essa noção. Então, eu falaria basicamente isso. Abre a cabeça e busca sempre a melhoria contínua, né? Porque nem Aproveitando sempre o, é isso.
Aproveitando o teu gancho, Rafa, não só para melhorias que tu mesmo propõe, mas muitas vezes a outra pessoa pode te dar uma proposta de melhoria que às vezes se encaixa perfeitamente, mas tu vai usar por questão de cabeça dura, algo assim. Não existe isso no nosso ambiente, não tem como existir isso, porque a gente trabalhar em equipe, a gente vai ter muito mais conhecimento. Então, se os caras te propondo uma solução, é porque ele realmente sabe que aquilo é melhor e não tem por que tu negar essa ajuda, é totalmente gratuito, cara. Além de estar te ensinando, ele está te ajudando. De duas formas. Então, tem que ter a cabeça aberta nesse sentido. Uhum, verdade. Eu acho que acho que é muito complicado falar uma coisa só, mas no geral é falar para confiar no processo e ter uma visão mais analítica do que está acontecendo em você. Não pela sua pessoa, você olhar como em geral. Vou falar dos dois, mas confiar no processo bate muito na tecla que o Léo falou, de que as dificuldades que você passa é normal. Muita gente já passou, vai passar por isso. E é questão de você sentar na cadeira e estudar, 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 praticar, colocar em prática, errar. Errar é muito importante também. Uhum. Inclusive, isso era uma coisa que eu estava tentando lembrar. É prestar muita atenção nos erros, porque às vezes a gente erra e, nossa, por que que eu errei isso? E só taca o código no GPT, ele resolve, você cola. E entrando nesse ponto, entra a parte de uma visão analítica, que seria o seguinte: por mais que você resolva o problema, você acaba criando uma ilusão a você de que você sabe resolver algo. Porque você usou quer dizer, tecnicamente, você sabe que usou uma ferramenta, mas vamos supor que você entre em uma situação mais complexa, que nem mesmo o GPT consiga ter noção da lógica ou das tecnologias, porque ele parou em setembro de 2021, se eu não me engano, e você precise da sua lógica para desenvolver algo inovador que você estava buscando tanto no seu começo, você não conseguir porque você sempre ficou preso a resoluções prontas e nunca a entender o porquê das coisas e entender o contexto que você está inserido. Então, acredito muito que confiar no processo de que vamos embora, levanta a cabeça, estuda e vamos tentar fazer que dá certo, vai, e ter essa visão analítica do meio que você está inserido, de não ficar só, vamos supor, vou fazer uma landing page e botar algumas animações com algumas funcionalidades com JavaScript. Eu passei por muitos problemas, mas deu certo no final, o produto deu certo. E ótimo, para sua realidade naquele momento, tá ótimo, foi o que o Uhum. Rafa tinha comentado. Mas você ter essa noção de, poxa, e se fosse diferente, esse momento de reflexão que você às vezes pode ser um pouquinho, ser curioso até demais, como eu era de vez em quando, de que, poxa, e se isso aqui acontecesse diferente, como é que eu faria para resolver? E você ficar se perguntando essas coisas, e junta com a visão analítica, e aí com essa sua persistência, você tem um caminho, pô, brilhante a trilhar assim, sabe? Acho que era isso que eu diria, de levantar a cabeça e ir em frente e ser mais analítico sobre o que eu faço. Muito bom. Aproveitando o gancho do Geekers, eu queria dar um toque Sim. pro pessoal, Por favor. rapidinho. Não utilizem ferramentas de, tipo, por exemplo, ChatGPT, coisas do gênero. Utilizem, mas não dependam delas. Não É. dependam. Porque durante o Vencer eu usei muito, uma época, no começo do React, que eu estava totalmente perdido, eu me senti obrigado a usar, senão não conseguia fazer as coisas. Mas chegou um momento que eu vi que eu estava fazendo e não estava aprendendo. Eu estava totalmente dependente das ferramentas. Aí eu parei de utilizar, comecei de novo a aprender e tal. E aí sim, aprendi. Hoje em dia também já não utilizo na questão do desenvolvimento. Claro que para tirar uma dúvida, às vezes para achar algum erro, a Sim. gente acaba utilizando, mas não é a mesma dependência que eu estava gerando em mim mesmo. Porque se ele acabasse, eu não ia saber desenvolver, entendeu? É. Justamente por uma dependência que eu criei. Então, não dá para depender desse tipo de coisa. Tu tem que saber por conta própria. Depois que tu sabe, aí tu pode utilizar, porque já vai enxergar como uma ferramenta de produtividade, não como algo que tu é dependente. E acho, Léo, que esse ponto que você traz levanta muito a questão de maturidade como desenvolvedor, né? De você não ficar refém das ferramentas e sim as ferramentas ficarem refém de você. De Uhum. você
não. Foi o que você tinha comentado, não depender unicamente do ChatGPT. Inclusive, eu lembrei de outro, Copilot. É legal, mas vai te Esse, é o- atrapalhar no esse, futuro. esse aí é tiro Vai, no pé, esse aí é atrapalha, tiro no pé. atrapalha, Tiro no pé total, tiro no pé total. atrapalha. Na Copilot, Confiem, confiem nas duas pessoas. Não lembro, acho que o Rafa não usava. Ele era sábio. Confiem em duas pessoas que usavam muito essas ferramentas e até mesmo no final, quando foi começando a dar uma puxada mais técnica ali em alguns conteúdos de React, que vocês ainda devem ver no futuro, isso é um tiro no pé. Então, tem uma frase, eu não lembro onde que eu vi, eu não lembro se foi que tinha comentário, eu tinha visto no vídeo do Gustavo Guanabara há muito tempo. Gente, por mais que o código seja repetitivo, escrevam. Escrevam vocês mesmos o código. Vocês produzem o código que vai ser usado. Não deixem ferramentas fazerem isso, porque isso vai, no curto prazo te ajuda, mas no longo prazo vocês vão sentir isso muito forte. No longo prazo, o fácil se torna difícil. Vai ser é, difícil de fazer. Digo por experiência. eu acho que usar como uma ferramenta de auxílio é uma coisa, né? De auxílio, tá te auxiliando. Agora, tu usar ela como base, não dá, não dá. Eu acho que três pontos bem importantes que vocês falaram aqui, só retomando, porque a gente já está chegando no fim, né? Que foi o que o Léo falou, né? A questão do persistência, focar e saber ouvir e pedir ajuda, né? Porque tu faz parte de um time e às vezes a pessoa que está ali te ajudando, às vezes não, geralmente, né? A pessoa que está te ajudando, ela já trilhou aquele caminho, ela já passou por aquilo ali e ela sabe mais do que tu naquele momento. Né? Eu acho que isso é um ponto base do trabalho em equipe, né? A questão do que o Rafa falou, manter a cabeça aberta para tu poder revisitar e ver o que tu poderia ter feito de diferente. Isso é um fato, porque às vezes quando a gente usa, ai, credo, eu que fiz isso, como que eu fiz isso? Pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso também é muito importante. E o que o Gui falou também, que foi complementar o que o Leonardo disse, né? De manter isso, de estar estudando o tempo todo. Tem mais uma coisa que tu falou que eu esqueci agora. Ah, ah, ah. Acho que era da visão Visão analítica, analítica. talvez. Ter uma visão analítica do que tu está desenvolvendo, né? Eu acho que são três pontos. Analisar sempre o que tu está fazendo. Esse analisar sempre, tu tem um olhar crítico em cima do que tu está fazendo. Né? Tu estar aberto a receber ajuda e trabalhar em equipe, e não tem mais essa do cara trabalhar sozinho, e estar com a mente aberta para aceitar todas as mudanças que tu possa fazer, que é o que o Rafael fez, falou. Né? Eu acho que isso, gente, saíram nessa hora, porque a gente já está uma hora conversando, né? Nessa hora saíram insights maravilhosos. Eu tenho só a agradecer a vocês por vocês terem aceitado o convite. Eu acho que esse bate-papo é muito importante, principalmente para quem está no programa ainda, para quem está começando, né? É para ver a seriedade do trabalho que a gente faz, né? E como esse trabalho dá resultado. E como vocês conseguiram, vocês já tinham um nível de maturidade e agora ele está numa inteligência emocional, estrutural e técnica muito grande. E vai crescer mais ainda, né? Obviamente. Então, muito obrigada. Vocês querem dar tchau, podem dar tchau. Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né, Cris? Sempre uma honra participar. Agradecer também a própria DVC, que nos proporcionou tanto estar aqui como nos abriu as portas e E sim, dar um toque pro pessoal aí, não desistam se estiver difícil. Só confia no processo, como diz o Guilherme, só confia. isso, eu confio no processo, verdade. É, muito do que o Léo falou, né? É um prazer poder comentar sobre os assuntos que muitas pessoas têm dúvida. Agradecer a Cris, ao Rafa e à DBC por ter aberto esse mundo transformador que é. E o que vocês estão vivendo, com certeza vai mudar a vida de vocês. Eu falo isso com uma pessoa que
acreditava, mas não botava 100% de fé, Ela veio sabe? para crer ainda. É, nossa, que maneiro, mas eu quero viver, sentir para acreditar, mas é a pura verdade. O Vencer e a DBC mudaram a minha vida, com certeza mudaram a do Léo, a da Cris e do Rafa. Uhum. E com certeza vocês podem contar com eles para qualquer coisa. O Rafa estava na nossa turma, ele sabe como é importante a união e vocês terem essa noção de equipe. E agradecer a oportunidade e o que ela falou. Apesar de ser difícil, não é impossível, porque não é a primeira edição, é a 12ª. Então, 11 edições passadas conseguiram. Então, por que vocês não, sabe? Então, É é isso. verdade. Foi um prazer. Contem muito com os instrutores de vocês, porque eles são extremamente capacitados. E é isso. Eu tenho a agradecer também, né, o convite que a Cris me fez para estar aqui sendo o copiloto dela nesse incrível podcast que trouxe de volta meus colegas e amigos, né? E a gente viveu Uhum. muita coisa junto nessa trilha, muitas emoções, eu diria, e muitas noitadas ali focados no código. E é um prazer estar aqui com todos vocês e com certeza é um assunto muito relevante para quem está começando e tranquilizador, né? Eu recomendaria esse vídeo, inclusive eu gostaria muito de ver, né? Teve alguns também que me tranquilizaram e é importante, né? Isso. Uhum. Muito obrigado aí, galera. A gente que agradece, né? A DBC agradece, o Vencer agradece. O nosso trabalho é para isso. É para transformar a vida de vocês e vocês viverem top dos tops. Obrigada.